Boa noite aos irmãos, também todos que estão acompanhando. Nós estamos estudando, a partir da quarta que passou, sobre a ansiedade. Vamos continuar investindo algumas quarta-feiras neste propósito, um assunto que tem tido uma enorme necessidade nos nossos dias, visto que também tem aumentado o número de pacientes que estão sendo acometidos por esse problema. Isso são dados, irmão, da Organização Mundial de Saúde, sobretudo por conta do Covid-19, que tem trazido vários enfrentamentos para cada indivíduo. Por exemplo, com medo de pegar a enfermidade, sobre o trabalho, muitos perderam seus trabalhos, suas rendas, e isso trouxe uma incerteza quanto ao futuro e vários desafios que as pessoas tiveram que lidar esse período. E para tratar disso, irmãos, nós estamos estudando e vamos abrir para lá, para Filipenses capítulo 4, e vamos ler do versículo 6 ao 9. Filipenses capítulo 4, do versículo 6 ao 9. Diz assim a palavra do Senhor. Filipenses 4, 6 a 9. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica. E a paz de Deus, e com ação de graça, né? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, por essa noite, ó Deus, no qual podemos Te adorar, Te cultuar, Te elogiar, ó Deus, e colocar os nossos corações submissos, ó Deus, para entender a Tua palavra. Nos ajude, ó Pai, porque esse problema, esse trato que estamos tendo nessa noite e na noite de quarta última, ó Deus, tem acometido muitos cristãos, a ansiedade. É certo que, ó Deus, nem toda a ansiedade é pecaminosa, que há algumas reações naturais do corpo, mas, ó Deus, há comportamentos que realmente não condiz, ó Deus, com a fé no Senhor, com o entendimento de quem Tu és, da Tua soberania, do Teu cuidado paterno. Nos ajude a entender isso e, ó Deus, possamos assim, alimentados pela Tua palavra, vencer a ansiedade. É isso que nós te pedimos, em nome de Cristo oramos a Ti. Amém. Bem, irmãos, nós estamos estudando por que o cristão vive ansioso. Quais são as dificuldades que ele tem enfrentado, que tem levado ele, então, à ansiedade. Falamos quarta-feira passada, irmãos, que o apóstolo Paulo, que escreveu esta epístola, ele tinha tudo para ser um homem ansioso. Ele tinha muitos problemas no próprio estado em que estava, quando ele escreve esta epístola, esta carta, endereça aos irmãos ali em Filipos. Ele estava preso e tinha dificuldades com isso. Como é que os irmãos iriam entender essa sua condição ali preso? Como é que os irmãos iriam encarar isso, né? O seu líder, o apóstolo, né, preso. Também não tinha certeza quanto ao seu futuro, se iria sair dali, o que ia acontecer.
tinha problemas também que poderiam levá-lo à ansiedade. Além desses problemas do trato pessoal, irmãos, havia problemas quanto ao seu ministério. Por exemplo, havia problemas lá na igreja em Filipos, quando Epafrodito chega ali, relata para Paulo que havia duas irmãs que não estavam se entendendo na igreja. E esse texto que trata sobre a ansiedade está exatamente dentro desse contexto de Evódia e Síntique, que não estavam pensando de modo juntos, unidas no Senhor, e havia problemas, e Paulo trata isso e pede também que os seus companheiros o ajudem a tratar, porque isso seria um problema que poderia tirar a comunhão da igreja. Bem, irmãos, Paulo poderia ficar ansioso quanto ao seu sustento, mas o Senhor mandou por meio da igreja de Filipos uma oferta, e ele disse que foi no momento certo que chegou aquela oferta. Nós vimos isso e falamos isso quarta-feira passada. E também entramos no texto, irmão. Nós definimos aí na última quarta-feira o que é a ansiedade, tanto na visão da medicina quanto na visão bíblica. O termo ansiedade, nós falamos aqui, ela literalmente significa dividido. É como se fosse forças puxando a nossa mente para várias direções. Quando a pessoa está ansiosa de modo contínuo, de modo doentio e que esmaga ela não consegue dormir, por exemplo, porque o seu pensamento não para. Ela vive pensando sobre aquele problema e toma conta dela e dirige inclusive as suas ações. Ela vive controlada por aquele problema. Nós definimos o que é a ansiedade. Também mostramos, irmãos, as possíveis, elencamos, melhor dizendo, também os resultados, que a ansiedade traz ou produz na vida do indivíduo. São vários problemas, tanto problemas físicos, problemas psicológicos, que são resultados da ansiedade. A pessoa tem muitos problemas, inclusive ela pode ficar impossibilitada de até viver. Tais são os problemas da ansiedade. E também falamos das causas, possíveis causas que causam a ansiedade. Eu volto a falar aqui, irmãos, que nem toda ansiedade é pecaminosa, porque há situações que podem nos levar à ansiedade. Por exemplo, sofrer um trauma. Se alguém sofre um trauma, ele pode eventualmente enfrentar a ansiedade, mas isso não será contínuo, é um tempo, Mas a ansiedade que Paulo fala aqui é de algo contínuo, que tomou conta da vida de alguém. Ela não consegue lidar com aquele problema. Também alguém pode ficar ansioso, mas por causa de problemas físicos, problemas biológicos. Por exemplo, problema da tireoide pode causar ansiedade. A causa genética, alguém que tem uso de medicamentos contínuos, uso de drogas, disfunções hormonais, doenças crônicas e outros problemas podem levar à ansiedade. Além disso, os pesquisadores apontam que a falta de descanso, pessoas que não descansam, eles vivem uma rotina em que não há tempo para descansar, podem entrar em ansiedade. Pessoas que não dormem bons sonos regulares podem sofrer de ansiedade. Pessoas que não praticam atividades físicas, os médicos dizem, que quando não se pratica, nosso corpo trava, não libera os hormônios, do bem-estar, falta de atividade física. Também, irmãos, a falta de boa alimentação equilibrada e saudável pode levar alguém à ansiedade. Vimos tudo isso quarta-feira passada. Adentramos ao texto, irmãos, e vimos aí o primeiro motivo porque o cristão pode viver de modo ansioso. E o primeiro motivo que vimos é a falta de oração. O cristão que não pratica a oração, ele pode sofrer ou ser acometido pela ansiedade. Porque o que é a oração, irmãos? A oração é como se fosse um balão que está cheio a ponto de explodir, e quando eu converso com Deus, eu solto o ar desse balão. Porque a oração é uma forma de um diálogo em que eu converso e entrego para Deus.
Isso em si, irmão, já me ajuda a tratar as minhas preocupações. Sobretudo porque a quem eu converso não é alguém que não vai cuidar de mim, ele está cuidando. E ele é poderoso e sabe tratar e sabe o que eu sinto. Então eu converso com ele. E sabe, irmãos, essa conversa não pode ser uma conversa gravada. Não pode ser uma conversa decorada. Eu não posso pegar, por exemplo, um texto bíblico e ler e dizer, estou orando para Deus, não. Essa oração precisa ser algo espontâneo. Tem que ser a abertura do coração. Eu tenho que falar para Deus aquilo que me dói, aquilo que eu sinto. É isso que Paulo está dizendo aqui. Traz conhecida a tua petição para Deus. Torna isso claro para o Senhor. Conversa com Ele. Então, quem não ora, não tem o hábito da oração, e nem ora de maneira que Paulo ensina, que está no texto bíblico, por exemplo, e destaca algumas características dessa oração, que é a entrega confiante. Ele diz, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus. A oração, irmãos, que me ajuda a não entrar em ansiedade, é a oração onde há uma entrega completa. Tudo que acontece na minha vida, eu falo para Deus, eu converso com Ele. Se tem um problema em casa, eu digo, Senhor, eu estou com esse problema aqui, eu entrego para o Senhor. Se há um problema no trabalho, eu vou lá com Deus e Senhor, eu tenho um problema aqui lá no meu trabalho, eu entrego para o Senhor. Tudo eu devo falar para Deus, irmãos. Isso está tratando de que eu não possa então ser acometido pela ansiedade. Tenho que entregar tudo para o Senhor. Vemos também como outra característica que Paulo diz aí, né? Ele usa dois termos: as vossas petições, pela oração e pela súplica, né? A atitude que eu devo ter na oração é uma atitude de submissão. Inclui reverência, autêntica devoção e humildade. Quando eu oro para Deus, eu sou tão submisso que eu tenho que me comparar com o que Jesus fez ali daqueles dois homens entrando no templo, né? Um olhava para Deus e dizia, eu sou um crentão, né? Eu oro, eu dou meu dízimo, eu leio a Bíblia, né? Então tem que me ouvir. O outro não conseguia nem levantar a cabeça e olhar para Deus. É isso que significa aqui, irmãos, o termo oração e súplica. Eu reconheço quem eu sou indigno de Deus. Então quando eu oro, eu estou humilde, sabendo que eu nada mereço dele, eu não exijo de Deus. Mas eu clamo, eu suplico a sua ajuda, em nome do Senhor Jesus Cristo. A oração tem que ter esta característica. E a última característica que nós vimos quarta-feira passada é ações de graça. Quando eu oro, eu tenho que ser grato a Deus. Sabe por quê, irmãos? Isso me ajuda a olhar para o passado, para enfrentar o presente. Quando eu sou grato a Deus, eu posso pontuar os vários momentos que Deus me acudiu, os vários momentos na minha história que Deus me tratou, que Deus cuidou de mim, que Deus me abençoou, que Deus me livrou, que Deus interviu de maneira que essas experiências, ao enfrentar o presente, me levam e me trazem esperança, porque eu sei que Deus já cuidou de mim, Ele já tratou comigo, Ele está presente comigo. Então, quando eu sou grato, eu posso desfocar o meu olhar do problema e olhar para Deus, porque Ele está comigo, está cuidando de mim. Então, quando se faz essa oração, que é habitual, vimos isso, uma oração que entrega tudo para o Senhor, uma oração de submissão a Ele, e uma oração que tem gratidão, acontece o que, irmãos? Deus nos dá a sua paz. A paz de Deus preenche o meu coração, ela traz tranquilidade, porque eu posso olhar o que eu estou passando e o que está me preocupando e dizer, Deus está cuidando disso, eu entrego para o Senhor. Então a paz de Deus preenche o meu coração, de maneira que quando a ansiedade vem, sabe quem atende? A paz de Deus. Pense aí, né? A paz de Deus, ela abre a porta e diz, olha, aqui não pode entrar. Esse coração e essa mente está cheio da paz de Deus. Portanto, não há lugar para ansiedade aqui. É o que ele diz aí. E a paz de Deus guardará meu coração e a minha mente. Ele protege para que eu não fique ansioso. Então, por que o cristão entra em ansiedade? Porque ele não ora. Porque ele não tem hábito da oração.
E quando ele ora, ele tem que orar de maneira a entregar tudo para Deus, de uma maneira submissa, de uma maneira grata. Mas o segundo motivo, porque o cristão entra em ansiedade ou vive ansioso, está no versículo 8. Olha o que ele diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Irmãos, a ansiedade é um problema onde? Na minha mente. A ansiedade é um problema no trato da nossa mente. Se eu quero permanecer com essa paz de Deus, eu preciso o quê? Alimentar a minha mente. Isso aqui é muito importante. Sabe por quê? Porque Satanás, ele usa o sistema mundano, no sentido de que ele quer preencher a minha mente com mentiras, com entretenimento, com prazeres deste mundo, com falsas alegrias. E ele usa os meios para me distrair. Por exemplo, olha a internet, olha as redes sociais, olha o que tem alimentado a minha mente. E a Bíblia, é interessante isso, ela tem uma preocupação especial com a nossa mente, porque ela sabe, irmãos, que uma mente alimentada com Deus e a sua palavra, ela será uma vida, um indivíduo que vai glorificar ao Senhor, que ele vai expressar Cristo. E olhe, saiba que Deus nos deu captadores para a nossa mente. Como assim, pastor? Nós temos, irmãos, sentidos que Deus nos deu para captar informações. Quais são eles? Audição, tato, olfato, paladar e visão. São meios que Deus nos deu para quê? Para receber e captar informações. A pergunta é: como é que eu tenho usado esses meios para encher a minha mente? A mente usa esses sentidos para encher de informação. Aí a pergunta é: onde eu tenho colocado o meu olhar, o meu ouvir? Onde eu tenho colocado esses sentidos para alimentar a minha mente? Porque o conteúdo da minha mente, irmãos, vai refletir nas minhas ações. Por isso que a Bíblia fala, irmão, de mudarmos a nossa mente. Vou dar um exemplo para você em relação a isso. Vamos imaginar que eu passe o dia inteiro vendo filmes que causam medo. O dia inteiro vendo esses filmes. Você vai sentir medo ou não? Sentir medo. Você alimentou a sua mente o dia inteiro com cenas, com imagens, com palavras de medo. Você não vai sair nem de casa, porque você está alimentando a sua mente. Se você passa o dia inteiro vendo violências, por exemplo, você conseguirá pensar em amor, perdão, reconciliação? Não. A sua mente está cheia de violências. Você alimentou a sua mente através dos sentidos: o meu olhar, o meu ouvir, audição, visão, tato. É por isso que a Bíblia fala e tem preocupação com a nossa mente, porque, irmãos, o meu corpo será guiado pelo conteúdo que há na minha mente. Se há coisa de Deus, o meu corpo vai refletir as coisas de Deus. Se não há, então haverá problema. Perceba aqui que no versículo 8, nos parece que não tem nada a ver com o versículo 6 e 7, mas tem. O versículo 6, 7, 8 e 9, você vai ler e vai perceber que no versículo 6 e 7 nós temos um verbo, que é: não andeis ansiosos. Ele vai com um verbo que está coordenando o versículo 6 e 7. Ele diz: não andeis ansiosos. No versículo 8 nós temos um verbo também, que coordena o versículo 8, que é o verbo: seja isso que ocupe o vosso pensamento. E no versículo 9 nós temos um verbo também, o verbo praticai. Eles estão ligados, esses versículos. Por isso que Paulo começa o versículo 8: finalmente, irmãos. Em outras palavras, ele diz: olha, a paz de Deus que foi apresentada e que guarda o nosso coração, ela precisa agora continuar sendo alimentada. Aonde? Na nossa mente. Há uma ligação, irmãos,
Eu não posso pensar que quando eu oro, então o meu coração se enche de paz. Isso vai continuar para sempre. Eu preciso continuar alimentando a minha mente para que essa paz continue no meu coração e na minha mente, de modo contínuo. Então há necessidade de alimentar a minha mente. É por isso que ele diz: seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Todas as qualidades que Paulo apresenta aqui, irmãos, são meios, são conteúdos que eu devo alimentar a minha mente. São coisas boas, são coisas que vamos ver honestas, são coisas que edificam no final das contas. É que eu devo encher a minha mente. Aí eu vou trazer os ingredientes para a gente alimentar a mente. O primeiro ingrediente está aí, ele diz: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro. Irmãos, olhe para o mundo e olhe para o padrão de Deus. Você olha para o mundo é recheado de mentiras. E sabe por quê, irmãos? Porque o mundo, que é esse sistema aí, ele é governado por quem? Pelo pai da mentira, Satanás. Ele governa esse sistema, portanto esse sistema ele é recheado de mentiras. Por exemplo, vou dizer para você, quando você está preocupado com alguma coisa, aí você fica pensando, vem um monte de coisa na sua cabeça. Acho que vai dar errado, eu acho que vai ter algum problema, eu não sei o que vai acontecer, talvez vai perder tudo. A pergunta é: e Deus, como é que fica nessa história? A ansiedade, irmãos, ela mente para mim. Ela me diz uma coisa que não é real. Porque por outro lado eu tenho Deus que é soberano, está cuidando de tudo. Por mais que ela diga essas coisas, eu sei que tudo está na mão de quem? De Deus. Portanto, é se Deus quiser, é conforme o querer de Deus, não é o que a ansiedade vai me dizer, porque ela é cheia de mentiras, mas é o querer do Senhor. Portanto, tudo que é verdadeiro se refere à verdade, aquilo que é oposição ao irreal, insubstancial, aquilo que é falso, irmãos, aquilo que é o erro. Portanto, a minha mente deve se encher de tudo que é a verdade. Agora, onde é que eu encontro a verdade? Em Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo e na palavra do Senhor. A verdade está aqui. Portanto, eu não posso procurar a verdade no mundo, pois não existe. Eu preciso procurar a verdade em Deus. Irmãos, o mundo, tal como a Bíblia fala, não consegue discernir o que é mão esquerda e o que é mão direita. Não sabe o que é verdade. Não entende o que é verdade, porque há só mentiras. E aí eu devo alimentar minha mente com o que é verdadeiro, com aquilo que traz os preceitos de Deus ao meu coração. É o primeiro ingrediente na minha mente. Tudo o que é verdadeiro, a verdade. Segundo ingrediente, irmão, está aí no versículo 8. Estamos estudando. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável. Segundo ingrediente, irmãos, é o que é honesto. Eu devo alimentar minha mente com aquilo que é honesto. O termo empregado é especialmente empregado no contexto religioso, aos deuses e aos templos. O termo significa aquilo que é digno de respeito, aquilo que tem honra, aquilo que é nobre. Descreve em realidade aquilo que é digno e aquilo que não é profano. Portanto, no mundo há muitas coisas corriqueiras, baratas, atrativas, as mentes superficiais. O crente não deve pousar a sua mente e alimentar com essas coisas, mas com aquilo que é sério, aquilo que é digno. A minha mente deve focar no que é honesto, captar imagens, vídeos, fatos, músicas que são dignas de respeito, que me levam a pensar no sagrado. É o segundo ingrediente que o texto nos mostra, o que é honesto. O terceiro ingrediente, irmão, está aí no versículo 8. Tudo o que é respeitável, tudo o que é justo. O crente deve alimentar sua mente com o que é justo.
É aquilo que é correto à luz do caráter de Deus, que é expressado em sua palavra. Não é o que é justo na maneira como eu acho as coisas, mas é justo no olhar do Senhor. Aqueles que colocam a sua mente, por exemplo, no prazer, na comodidade, nas coisas e nos métodos fáceis da vida, não estão alimentando com aquilo que é justo. O homem deve alimentar a sua mente com aquilo que ele assumiu, do dever pelo qual ele deve viver para agradar ao Senhor. Então eu foco no padrão de Deus, na minha relação com Ele, naquilo que é justo. É o terceiro ingrediente. O quarto ingrediente está no versículo 8. Tudo que é puro. A palavra, irmãos, é hagnos, que ele usa aí. Tem um sentido de inocência, sentido específico de castidade. E desta forma, então, ele fala do nosso pensamento deve ter pureza. Pureza para que reflita nas palavras e nas ações. Uma mente suja e impura levará às ações sujas. O mundo está cheio de coisas ruins, indecentes, impuras, vis e sujas. Então a palavra me fala de algo que é moralmente puro, livre de manchas. Descreve algo purificado de tal maneira que se torna apto para ser devotado a Deus. A minha mente deve ser alimentada com o que é puro. Foi o quarto ingrediente. O quinto ingrediente está no versículo 8. Tudo que é amável. Irmãos, o que é amável aqui são as coisas que são agradáveis, boas, não de acordo com os nossos conceitos, mas no padrão de Deus. A palavra que ele usa aí traz a ideia de suscitar o amor. Alguns maquinalmente e mentalmente planejam vingança e castigo ao outro, despertado pela amargura e medo. Então eu devo alimentar minha mente não com essas coisas, mas aquilo que é amável. Há outros, por exemplo, que têm a mente que são dadas a criticar e censurar, que causam ressentimentos. O cristão não coloca sua mente assim. Ele coloca aquilo que traz o elogio, aquilo que edifica o outro, tudo o que é amável. Bruce vai dizer essa palavra, irmãos, de aquilo como se fosse uma fragrância. Aquilo que é amável é aquilo que traz ao outro um sabor diferente, aquilo que a pessoa sente de maneira diferente, é amável. O sexto ingrediente, irmão, no versículo 8 ele diz: tudo que é de boa fama. É algo que merece e usufrui de uma reputação admirável. Refere-se às boas intenções, aquilo que produz respeito, tem bom conceito. Por exemplo, a bondade, ser cortês, ter respeito com os outros, se inclui aquilo que é de boa fama. Descreve, irmãos, coisas adaptadas para serem ouvidas por Deus. Imagine isso. No mundo há muitas palavras baixas, falsas e impuras. No lábio do cristão deve ter aquilo que é de boa fama. 6 ingredientes que eu devo alimentar a minha mente. E aí termina o versículo 8 dizendo: se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Irmãos, eu devo ocupar a minha mente com aquilo que é excelente, com aquilo que inspira a aprovação de Deus, aquilo que tenha louvor ao Senhor, aquilo que elogie a Deus, que diga assim: está aprovado. É isso que eu devo alimentar a mente. A ansiedade é uma questão de pensamento, como falei. Se eu não tenho alimentado bem os meus pensamentos, a minha mente, eu estou dando espaço para a ansiedade. Os efeitos da ansiedade começam na minha mente. É por isso que eu devo adubar a minha mente com as coisas de Deus. A minha mente, irmão, não deve ter um solo fértil para a ansiedade.
nem nos pensamentos, ideias, conceitos, imagens, vídeos, coisas mundanas. Ela não deve encontrar na minha mente um solo fértil para ela trabalhar, porque ela vai proliferar se ela encontrar um solo fértil. É por isso que eu devo agir, confiando em Deus e alimentando a minha mente com aquilo que é bom. A ansiedade, irmãos, ela trata e pega a minha mente no meu medo, na minha preocupação, quando eu descarto Deus e tiro Ele dos meus planos. E aí ela pega uma mente onde Deus não está presente, onde Deus não é admirado, adorado, uma mente onde Deus não reina, é uma mente que pode ser levada à ansiedade. Eu e você devemos ter a mente de Cristo. O nosso coração, a nossa mente deve ter isso. Olha um dado que Walter Cavert fez, uma pesquisa que ele fez sobre a ansiedade. Ele mostrou que 8% das coisas que deixam as pessoas ansiosas são motivos legítimos para preocupação. 8%, irmãos, são motivos legítimos para preocupação. Mas 92% das coisas que nos levam à ansiedade são o quê? Imaginárias. São coisas que nunca acontecerão, nunca aconteceram, ou envolvem questões que são fora do nosso controle. 92% dessas coisas são imaginárias ou são coisas que fogem do nosso controle. Por exemplo, irmãos, imagine uma situação em que você não pode fazer nada, você não pode ajudar, não pode estar lá, não pode fazer nada por aquela situação. É algo que você não pode controlar. A pergunta é: o que eu faço em relação a isso? Vou ficar preocupado? Todo o tempo pensando naquilo, como é que vai acontecer? Como é que eu faço para tratar isso? Porque é algo que eu não controlo, não tem como controlar, não tem como ajudar, não tem como fazer nada. Como é que eu faço? Lembra da oração? Entrega para o Senhor. A nossa mente, ela trabalha com 3 elementos que são importantes: receptividade, vividez e distintividade. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Quando eu digo receptividade, a nossa mente trabalha com aquilo que está recente na minha mente. Se acontece algo comigo, a minha mente vai buscar aquilo que é recente para tratar, para me agir de acordo com aquilo que é recente, aquilo que está vívido, aquilo que causou impacto, que é distinto, que algo incomum aconteceu, a minha mente gravou. Agora, se a minha mente tem coisas recentes, que não é puro, que não é verdadeiro, que não é justo, que não é respeitável, que não é de boa fama, se está na minha mente essas coisas vivas, recentes, como é que eu vou reagir? Como será a minha reação? É por isso que Paulo fala aqui, irmãos, olha, alimente a sua mente com as coisas de Deus, para que essa paz continue no seu coração, para que essa paz continue reinando ali no seu coração, ela permaneça. Eu preciso alimentar a minha mente. Eu não devo alimentar, irmãos, a minha mente, por exemplo, com novelas onde tem prostituição, impureza, traição, assassinato, séries de terror, de morte, etc. Eu não vou alimentar minha mente com programas de assassinato, de estupro, de crimes passionais, de assaltos. Porque se eu ficar vendo essas coisas, quando eu sair dali, eu vou ficar apavorado. Não estou dizendo que eu devo viver uma vida alienada, eu devo saber das informações. Uma coisa é você saber das informações, outra coisa é você estar alimentando continuamente a sua mente com essas coisas, com medo, com preocupação com essas coisas. Eu devo alimentar minha mente, irmãos, com a palavra de Deus. Por exemplo, buscar memorizar textos, buscar escutar hinos com letras que edificam, ler livros que falem de Deus, artigos, posts de como agradar mais a Deus, de como viver, de coisas que pensam no céu, na eternidade.
Essas coisas eu devo pensar. Imagine, por exemplo, uma mente que fica o tempo todo lendo sobre Deus. Estou dizendo que você não tem que trabalhar essas coisas, mas pense numa mente que se alimenta da palavra de Deus, que busca o Senhor, que lê um bom livro, que lê as Escrituras todos os dias, que escuta um belo hino, um hino que edifica. Essa vida tem uma mente saudável, uma mente que não terá um solo fértil para a ansiedade, uma mente que fica pensando, por exemplo, no encontro com Cristo. Cristo está voltando, eu fico pensando nisso, como eu vou me encontrar com o meu Senhor, como eu vou me preparar para isso. Manter a paz no coração, na mente, precisa que cuidemos da nossa mente, de alimentar. Aí a pergunta é: como você tem alimentado a sua mente? Pense aí, num dia só, no dia de hoje, o que você viu, o que você escutou, o que você pegou, como você alimentou a sua mente no dia de hoje? Quais foram os meios pelos quais eu alimentei a minha mente? Você deve se preocupar com isso. Eu devo me preocupar com isso. Então, por que o cristão vive ansioso? Porque não tem alimentado corretamente a sua mente. E o último motivo, irmãos, está aí no versículo 9, ele diz aí: o que também aprendestes, recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Lembra que eu falei? O versículo 6 e 7 tem um verbo que coordena: não andeis ansiosos. Versículo 8 tem um outro verbo que coordena: seja isso que ocupe o vosso pensamento. E o versículo 9 tem um verbo que coordena. Qual é? Isso praticai. Não sabe qual é o terceiro motivo por que o cristão vive ansioso? Por falta de obediência aos ensinos de Deus, por falta de obediência a Deus. Eu vou explicar para os irmãos isso. Quando eu estou me referindo aqui à falta de obediência, eu falo do cristão que vive a vida centralizada em si mesmo. Por exemplo, as coisas têm que acontecer conforme ele imagina. Ele traça a vida, o mundo, conforme ele imagina, conforme ele queira. Então, quando as coisas não dão certo, conforme ele planejou, aí ele entra em ansiedade. Ele fica perturbado. Não aconteceu como eu queria, como eu imaginei, como eu planejei. Tinha que acontecer dessa forma. Foi tão bem planejado. O problema é, irmãos, essa vida pode estar vivendo centralizada em si mesmo. Ele quer que a vida gire em torno dele mesmo, que as coisas aconteçam conforme ele quer. Aqui está o problema, porque a vida não deve girar em torno de mim. Não é conforme eu queira, mas conforme quem quer? Quem quer? Deus. Então a vida deve girar em torno de Deus e da sua vontade. Aí nesse sentido, qual é o meu papel? Viver para agradar a Deus. Irmão, se não deu certo o que eu planejei, vou agradecer a Deus, porque foi conforme a vontade dele. É nesse sentido aqui que às vezes nós não estamos obedecendo. Eu quero que as coisas aconteçam como eu quero. Isso é viver centralizado em nós mesmos, e isso causa, irmãos, ansiedade. Se eu não obedeço a palavra de Deus, do modo de viver para agradar a Ele, então eu vou viver de modo ansioso. Olha como ele diz aí: o que também aprendestes, recebestes e ouvistes e viste em mim, isso praticai. Irmão, nós não somos o centro da vida. O mundo não gira em torno de nós, mas do Senhor. É por isso que todo o ensinamento de Deus eu devo lutar para praticar. Não basta, irmãos, conhecer. Paulo está dizendo aqui aos seus leitores, dizendo o seguinte: olha, vocês aprenderam, receberam e ouviram. Agora a pergunta é: o que eles ouviram? O que eles aprenderam? Eles aprenderam Cristo Jesus. E Cristo é o Evangelho. Irmãos, esse evangelho que Paulo trouxe aos crentes em Filipos.
Ele evangelizou, ele apresentou o Senhor para eles. O evangelho, o conteúdo que Paulo passou, o próprio conteúdo que Paulo vivia era quem? Cristo Jesus. Ora, irmãos, Deus não é um serviçal nosso, em que eu planejo as coisas e quero que Ele faça o que eu pensei e o que eu quero. Ele não é um serviçal. Deus é Senhor. A minha vida deve ser submissa a Ele, e por isso que eu devo obedecer os seus ensinos, seguir os seus ensinos. Irmãos, olha o que Paulo vai dizer daquilo que ele aprendeu e passou a esses crentes aqui. Por exemplo, lá no capítulo 3 desse livro aí, dessa carta, ele diz lá, capítulo 3, versículo 7 e 8: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda, por causa de quê? Da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar Cristo. Olha que Paulo ensinou, irmãos, aos irmãos de Filipos. Sabe o que eu sou, o que eu aprendi, o que eu tenho? Não é nada em relação a Cristo Jesus. Sabe qual é o sentido da vida, irmão? De fato, para nós cristãos, é Cristo. Eu vivo para Ele, na verdade. Quando a minha vida não está nesse molde, aí é problema. Aí eu vou viver de modo ansioso. Paulo diz, olha, tudo que eu conheci, Paulo era alguém que estudou bastante, irmãos. Paulo foi ensinado aos pés de Gamaliel. Ele era um homem que tinha muito conhecimento. Ele tinha larga conhecimento sobre várias coisas. Mas olha, tudo isso é nada perto de conhecer a Cristo Jesus. Portanto, eu não vou entregar a minha mente à ansiedade, no modo de ver uma vida egocêntrica, pensando em mim, nas preocupações egocêntricas. Não, eu quero que aconteça desse jeito. Não, eu não tenho controle, irmão, da vida. Sabe por que eu fico ansioso às vezes? Porque eu penso que eu tenho controle das circunstâncias. Eu não posso controlar as circunstâncias. Aí a pergunta é: quem é que controla as circunstâncias? Quem? Deus. É Ele que controla as circunstâncias. Veja que a vida depende de Deus. Então eu vou obedecer, eu vou praticar. Irmãos, quando eu pratico, ele diz isso, praticar, e aqui de modo habitual, eu obedeço a Deus habitualmente, é um estilo de vida, obedecer. Olha o resultado, quando eu obedeço a Deus: e o Deus da paz será convosco. Olha que interessante agora, irmãos. No versículo 7, que foi que ele ensinou? Que a paz de Deus vai preencher meu coração e a mente. Mas no versículo 9 ele diz o quê? Que o Deus da paz será comigo. Qual é a diferença, irmãos, entre ter a paz de Deus no coração e ter o Deus da paz comigo? Qual é a diferença? Qual é que você iria preferir? Claro que os dois, né? Mas para ter o Deus da paz comigo, eu preciso de quê? De obedecer, de andar com Ele, de viver com Ele. Para que o Deus da paz esteja comigo, eu preciso andar com Ele. Irmãos, a diferença é que a paz que Deus me dá, ela não é a mesma coisa de ter o Deus da paz comigo, porque eu tenho aquele que dá a paz comigo, eu ando com Ele continuamente. Essa é a garantia de que a ansiedade não vai tomar conta de mim, porque o Deus da paz está comigo, e Ele pode me dar tranquilidade, Ele pode me guiar, Ele pode me direcionar, Ele está cuidando de mim, Ele está presente, está guiando os meus passos. O Deus da paz será convosco. Irmãos, isso aqui é ter amizade com Deus, é caminhar com Ele intimamente, andar com o Senhor. Isso precisa que eu pratique, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Ter o Deus da paz é diferente de ter somente a paz de Deus.
A busca da obediência ao Senhor como hábito, como estilo de vida, é a garantia que esse Deus da paz continuará ao nosso lado, um ajudador, um amigo para todos os momentos da vida, para vencer as preocupações. Meus irmãos, talvez eu tenha que pedir perdão para Deus. Como assim, pastor? Porque agora, quando eu entendi esse versículo 9, eu posso dizer: Senhor, a causa da minha ansiedade é uma, da minha ansiedade doentia e esmagadora é uma. Sabe qual é? É que eu tenho vivido uma vida egocêntrica. Eu vivo uma vida que eu quero que as coisas aconteçam como eu penso, como eu imagino, como eu planejei. É uma vida egocêntrica, que quando não acontece como eu quero, aí eu fico irritado, aí eu fico preocupado, e aí eu até fico com raiva de Ti, Senhor, porque não aconteceu, o Senhor não deixou que acontecesse como eu planejei. Vida egocêntrica. Aí eu me desespero, eu fico desesperado, porque não aconteceu como eu queria. Aí eu passo a ter problema com meu irmão, com as pessoas em casa. Eu tenho dificuldades porque eu fiquei irritado e eu perdi o controle e a mente entrou em ansiedade. Irmãos, talvez é isso que eu tenha que fazer. Senhor, me perdoa. Sabe por quê? Porque todas as vezes, irmãos, que eu penso que a vida gira em torno de mim, uma vida egocêntrica, e não pratico o que Deus me ensina, e aí eu vivo a vida como se eu tivesse controle das coisas. Sabe o que você está dizendo para Deus com isso? Estou dizendo para Deus, irmãos, que Deus não sabe cuidar de mim. Quando eu fico tão ansioso, doentio, porque algo não aconteceu como eu imaginei, e eu não sei o que vai acontecer, e aí eu entro em desespero, posso estar dizendo para Deus o seguinte: olha, o Senhor não sabe cuidar de mim, porque se eu não tenho algo no meu controle, o Senhor não pode cuidar de mim. É por isso que eu quero ter algo no meu controle, Deus. Essa é a imagem, irmãos, que às vezes estou passando para Deus, dizendo: olha, quem sabe cuidar de mim sou eu mesmo. Imagine dizer isso para Deus. Mas às vezes estou dizendo isso com as minhas atitudes. É por isso que eu tenho que pedir perdão para o Senhor, porque é Ele que sabe cuidar de mim. É Deus que sabe cuidar perfeitamente da minha vida. Talvez essa é a minha falha, que tem me levado à ansiedade. Eu devo viver para agradar o Senhor. São várias, irmãos, as relações que nós devemos alimentar. A relação, por exemplo, quando eu penso em praticar a palavra de Deus, a relação da mordomia, a mordomia cristã, da minha vida, do meu tempo, das coisas, descansar em Deus. Por exemplo, se eu trabalho 25 horas por dia, aí eu digo: meu nome é trabalho, meu sobrenome é hora extra. Irmãos, alguém que trabalha como o trabalho como um fim em si mesmo, pode entrar em ansiedade. Pode entrar em ansiedade. Está desobedecendo a Deus. Não está praticando o que Deus diz assim: olha, trabalhe, mas não tenha um trabalho como um fim em si mesmo. Descanse, tenha bom descanso. Isso está onde? Na palavra do Senhor. São ensinamentos. Quem trabalha, irmão, de maneira que trabalha como um fim em si mesmo, não tem tempo mais para nada. Para a família, para sair para um lazer, uma caminhada, para vir à igreja. Essa pessoa tem cansaço físico e mental e pode então ser acometido facilmente pela ansiedade. Qual é a razão? Não está obedecendo a Deus na mordomia do seu tempo, do trabalho, do corpo também, irmãos. Se eu não tenho me alimentado de modo balanceado, de modo saudável, praticado exercício físico, é também uma falta de obediência a Deus, da mordomia do meu corpo. Eu devo cuidar desse corpo para honrar o Senhor, senão eu vou cair em ansiedade. São vários os exemplos que a gente pode tirar de praticar a vontade do Senhor. Mas vimos aqui 3 motivos, pelo menos, por que o cristão entra em ansiedade. Primeiro, qual foi, irmãos? Falta de oração. Se você não ora de modo habitual, você pode entrar em ansiedade. Segundo motivo, irmãos,
falta de alimentar biblicamente a mente. Alimentar a minha mente biblicamente. E terceiro motivo, falta de prática dos ensinos bíblicos. Deixar de viver uma vida egocêntrica, pensando em si. Na próxima quarta, nós vamos ver o que Pedro fala sobre a ansiedade. Eu convido você a que está nos acompanhando para estar conosco. E agora, nesse instante, vamos refletir. Eu peço que os irmãos baixem suas cabeças, os irmãos que estão aqui e aqueles que estão nos acompanhando. A pergunta é: você que é cristão, por que você está ansioso? Se a causa for aquelas causas que nós falamos aqui, de problemas físicos, algum trauma que você passou, nem toda ansiedade é pecaminosa. Mas se o problema da sua ansiedade é porque você não está conseguindo confiar em Deus, você vive uma vida incrédula, uma vida em que não entende a soberania de Deus, que a vida está no controle dele, as circunstâncias no controle do Senhor. E junto a isso, você é uma pessoa que não tem orado, não tem praticado habitualmente a oração, nem tampouco tem alimentado a sua mente biblicamente. Você fica vendo programas que não edificam, novelas que não edificam, lendo várias coisas que não tem nada a ver com Deus, vendo coisas impuras, horríveis, violência, impureza e tudo mais. A sua mente está cheia de coisas mundanas. Como é que você vai conseguir lidar com as preocupações? Se a mente está cheia dessas coisas, está cheio de medo, porque só vive vendo coisas de medo, está cheia de angústia, porque vive vendo essas coisas, se alimentando dessas coisas do mundo, das mentiras do mundo. E também, talvez você tenha vivido uma vida, esteja vivendo uma vida egocêntrica. Eu quero que as coisas aconteçam como eu imaginei, como eu penso. Quero que Deus faça o que eu quero. Talvez isso não seja nem consciente, mas está ali, você vive dessa maneira. Que quando não dá certo, pronto, o mundo desabou. Não. É Deus quem dirige as coisas. Ele é sábio perfeitamente. Meu irmão, Deus sabe cuidar da sua vida de modo perfeito. Você não acredita nisso, não? Ou você acha que você pode cuidar de você melhor do que Deus? Eu não posso cuidar de mim melhor do que Deus. Não tem nem como comparar isso. É por isso que eu preciso me entregar a Ele. Eu vou me entregar, Senhor. Me perdoa, Senhor. Me perdoa porque eu tenho vivido uma vida egocêntrica, pensando em mim, que o Senhor faça o que eu quero. É por isso que eu estou ansioso. Eu vivo assim, Senhor. Eu não consigo dormir. A minha mente está pensando em várias coisas, eu não consigo nem dormir, preocupado com um monte de coisa, com Covid-19, com a minha família, com isso, com aquilo outro, com a situação financeira, com o meu negócio. Eu não consigo, Senhor. Entregue para o Senhor. Senhor, me ajude, eu quero entregar para Ti esse problema, lá do meu trabalho, da minha família. Eu quero abrir meu coração para Ti, Senhor, para mim não viver ansioso, mas confiante em Ti. Você pode fazer isso, meu amado irmão, nessa noite. Você que está nos ouvindo pode pensar nisso. Me ajude, Senhor, eu não quero viver dessa maneira, ansioso, de modo contínuo, doentio. Eu estou doente, porque não tenho confiado em Ti. Estou doente porque não confio no Senhor. Me ajude, Senhor, me ajude, que a Tua paz enche o meu coração. E mais do que isso, que o Senhor, que é o Deus da paz, eu possa andar contigo, Te ouvir sempre, estar em comunhão com o Senhor, andar com o Senhor sempre. Seu Deus, Pai, obrigado pela Tua palavra. Ó Pai, nos perdoe, porque talvez, ó Deus, a causa da minha ansiedade, da nossa ansiedade, seja a vida egocêntrica, que eu não pratico Teus ensinos. Ó Pai, talvez eu não tenha observado a mordomia do corpo, do tempo, do trabalho, ó Deus.
não tenho tempo com a família, contigo, na igreja. Eu tenho vivido uma vida de profunda ansiedade, ó Deus, preocupado com um monte de coisa. Não tenho entregado ao Senhor, te ouvido, te obedecido, não tenho orado, ó Deus, não tenho aberto o coração para Ti, falado contigo, não tenho alimentado a minha mente com as coisas boas, é só vendo sobre doença, sobre enfermidade, sobre problemas, sobre crimes, violência e outras coisas mais. Me ajude, Senhor, nos ajude. Ajude os irmãos que estão aqui. O Senhor conhece o problema de cada um, a dificuldade, ó Deus. Sei que às vezes nós temos muita dificuldade de entregar para Ti, ó Deus, nos ajude. Nos dê a Tua paz, Senhor. Encha o nosso coração e mente com a Tua paz. Os que estão acompanhando também nessa noite. É isso que nós te pedimos. Em nome de Cristo oramos a Ti. Amém.